Muito bem, seguimos hoje com a série de entrevistas com os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Canoinhas para o ano que vem. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui o Josimar Jubanski, do Progressistas. Vez passada ele foi candidato, bateu na trave, né? Usando o linguagem futebolístico, já que ele vem do futebol, o esportista. E agora, felizmente, conseguiu então essa vitória pelo Progressistas com 709 votos. Está eleito então para o próximo mandato que começa em janeiro. Agora, na próxima semana, será diplomado, né? Aliás, isso, diplomado, depois a posse, né? Josimar, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui. E eu estou fazendo uma pergunta única para abrir minhas entrevistas, já que todos os vereadores eleitos que passaram por aqui, desde que a gente iniciou essa série, são novatos, né? Estão entrando para um primeiro mandato de fato, e que é o seu caso. E eu te pergunto então, quem é o Josimar Jubanski? Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores. Olá, Dinei, olá, nosso pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, né, no J+, aqui. Primeiramente, obrigado, né, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui no J+, sendo entrevistado por você, né, uma das referências hoje que nós temos aqui na nossa mídia, né. Josimar, acho que a maioria das pessoas conhece, né, como Jubanski, né, se falar Josimar em Canoinhas e região é difícil quem conheça, mas como eu tive uma experiência de sair fora do Brasil e lá normalmente na Europa se fala o sobrenome e ficou por Jubanski, né? E quando eu retornei em 2013, orar aqui em Canoinhas ficou então o Jubanski. Eu sou uma pessoa simples, criada ali no bairro Jardim Esperança, saí de Canoinhas com 16 anos, né? Rodei o Brasil aqui, morei em várias cidades. A minha última cidade aqui no Brasil daí foi Porto Alegre, em 2003, onde daí eu me transferi, né, para a Europa. Mas vamos começar lá desde criança. Você é nascido no Jardim Esperança, né? E a tua família é daqui mesmo, né? Daqui mesmo. E estudou em que colégios? Eu estudei no Haroldo, né? da primeira à quarta série, daí da quinta à sétima no SESC, e a oitava eu fiz no Castelo Branco, daí quando foi que eu me transferi, né, para fora aí para sair de Canoinhas. Você era uma criança, então? Uma criança. Quantos anos você tinha? 16 anos. 16 anos, 16 né? anos. Aí, então, ensino médio você já não fez aqui? Não fiz aqui. Não, terminei a oitava série aqui, sim, e daí me transferi para Mafra. Daí. Sim. Daí em Mafra você fez o ensino médio. Isso, Primeiro exatamente. ou terceiro ano do ensino médio. Mas você foi para Mafra porque a família foi para lá? O que aconteceu? Não, eu jogava, né? Aqui na antiga, hoje é Fundação Esportes, FML, e antes era CME, nosso saudoso Eloy Bona, né? Sim. E daí tinha joguinhos, né? A gente foi jogar uns jogos regionais lá em Mafra. E daí lá, Mafra já investia um pouco mais, tinha um Mafra, na época, um Mafra Arisco. E daí eu e mais 3 guris aqui de Canoinhas fomos convocados para ir para Mafra. No ano de 93, nós íamos 3 vezes por semana, treinávamos e retornávamos para Canoinhas. Em 94 eu já fui morar lá, morava numa casa, né, numa república lá, com mais 10 ou 11 atletas, né, todos de fora, de todo quanto é lugar do Brasil, e estudava à noite. Treinava de manhã, terminava à tarde e estudava à noite. E aí você jogava pelo... Mafra Arisco. Era futebol de campo? Salão. Você sempre foi de salão, né? Sempre foi de salão. Aquela época ainda era futebol de salão, hoje é o futsal, né? Futsal, Isso. Então eu joguei lá, fiquei em 94, 95 e 96. De 97 eu me transferi para Xaxiense, 98 na Tupper de São Bento do Sul, que hoje é uma equipe que não existe mais, naquela época era referência no estado, né, antes de ser criado a Liga Nacional. Daí, em 99, fui para o São Paulo, né, meu clube do coração, né, fui lá campeão paulista também, campeão metropolitano, joguei a Liga Nacional. Daí, 2000 aí na você já estava com mais de 18? Já estava com 19 anos. 19 anos, então você já estava no profissional deles. Isso, já era. Estava no adulto. Isso, exatamente. Mas quando a gente foi ali para a Mafra, né, mesmo eu sendo do joguinho, a gente jogava tanto no juvenil, que daí era dos 17 e 18, naquela época, a idade, mas jogava já no adulto do Mafra, era feito, digamos, uma mestre mais novos, e daí tinha um pessoal, o Raul, o Leandro, outras pessoas que já jogavam também, que já eram mais velhos aí, sabe? Tá, e aí então você foi pro São Paulo, lá foi morar em São Paulo também? Morar em São Paulo. Obviamente. E ali você ficou quanto tempo no São Paulo? Fiquei um ano no São Paulo. Daí retornei, fui para Rio Grande do Sul, né, na UX, Caxias do Sul, fiquei 2000, daí 2000 eu fiz 31 gols na Liga Nacional, fui convocado para a Seleção Brasileira, fiz 2 jogos pela Seleção Brasileira. Daí, 2001, continuei na UX, 2002 eu fui para o Goiás, em Goiânia, onde eu joguei a Liga pelo Goiás, e vim para o Sul novamente no Inter de Porto Alegre. Daí foi meu último time no Brasil, ali eu joguei a Liga. Daí, em junho de 2003, eu me transferi para a Itália, com a minha filha com 3 meses de idade. Você já estava casado com a Kátia, isso, né? Exatamente. Mas você já namorava a Kátia aqui há um bom tempo? Já, não, quando eu fui morar em Goiânia, já fomos juntos. Já foram juntos. Para Caxias do Sul também, já. Então ela foi te acompanhando essa vida de E você levou a família para a Itália ou deixou aqui?
Só não viajou junto comigo, porque os médicos, né, até 3 meses indicam a criança ainda, que é dos tintos e tal, não viajar de avião, né? Então a gente vem para Canoinhas, eles ficaram na casa dos meus pais, que é no Jardim Esperança, a Cátia e a Thaís, e daí com 3 meses da Thaís, elas viajaram para daí elas foram morar contigo para Itália. E lá na Itália foi quantos anos? 11 anos. 11 anos você ficou lá. Aprendeu a falar bem italiano? Aprendi, Parlare italiano. Parlare italiano. É uma língua que eu acho que não é muito difícil, porque ela é muito parecida com o português. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê nas novelas, né? Buongiorno, não é aquele macarrônico. Quando você chega lá para falar com o italiano, você tem que aprender meio que rápido, porque eles não têm muita paciência, eles falam rápido. Eu percebi, já que eles são bem... A primeira frase que você tem que aprender é parla piano, fala devagar, fala devagar. para você entender. Daí você vai casando, sabe? Vai associando e tal. Uma coisa boa que eu fiz lá, eu gosto de ler, né? E um dos primeiros livros que eu li foi do Ayrton Senna, e quando ele foi morar na Inglaterra, ele aprendeu o inglês vendo televisão. Então, lá, aquela época não é que nem hoje, né, Ednei? Que você pega ali o WhatsApp, já conversa com a mãe. Eu tinha que ir por orelhão, pegar um cartão de 5 euros, que durava no máximo 15 minutos. 5 euros dá uns 30 reais, mais ou menos, né? Sabe? Então, eu ligava uma, 2 vezes por mês, né, do orelhão, com esse cartão. E daí, vendo a televisão, naquela época, não é que nem hoje que se liga o celular ou liga o computador, você tem todos os canais aqui do Brasil. Naquela época tinha a Globo Internacional. Mas lendo no livro... Já tinha a Globo Internacional. Já tinha a Globo Internacional, mas era caríssima. Tinha que contratar pessoas para vir, e era bem complicado. Mas nós optamos, né, conversando era por satélite, tudo. Isso, conversando com a Cara, optamos em não ter. Porque para assistir a televisão italiana mesmo, para aprender. Então, com 3 meses eu já estava entendendo, sabe? Agora, para pronunciar, conversar mesmo, foi uns 6, 7 meses para daí entender. Você é forçado a aprender, né? Porque senão você vai se dar mal. Você vai no restaurante, você tem que pedir, você tá lá, o treinador ele não vai falar o português, ele vai falar o italiano, né? O presidente, o supervisor, toda a equipe que te apoia lá vai falar o italiano, né? Agora, essa história de aprender vendo televisão, hoje você tem, né, Netflix, todos esses streamings, você tem a possibilidade de assistir em português, dublado, ou com legenda. É incrível como eu, claro, eu não assisto muito, mas quem assiste bastante tem uma chance realmente de ouro ali de aprender, porque você vai associando, né? Poxa, isso aqui quer dizer, realmente essa palavra, e você vai ouvindo mais vezes, vai decorando isso. E para quem não fez ainda, tenta para ver. Coloca lá na língua original, né, do inglês, digamos assim, e coloca lá a tradução. Você vai ver como o teu cérebro começa a captar, né? Tanto que a gente, quando tá um pouco mais velho, a gente demora um pouquinho mais, né? É normal. Mas a minha filha, se tem uma ideia, lógico, ela começou lá o pré, tudo, né, na Itália. Quando ela estava na 4ª, na 5ª série, quem lia as poesias, as coisas, era ela na escola. Daí as apresentações de pais, lá tem muito isso, lá a escola era às 7h30 da manhã, às 4h30 da tarde, né? Então, duas vezes no sábado ainda, né? 2 sábados no mês tem aula também, né? Até o meio-dia. Eu fui falar com a professora, né? Por que a Thaís, né? Ela falou, não, sabe por quê? Porque o italiano, a Itália, ela é o tamanho do Rio Grande do Sul, ela não é muito grande, mas tem muito dialeto, né? Muda, assim, de Roma para Nápoles. Como aqui nós temos, né? Lá o pessoal do Nordeste fala coisas que a gente não entende aqui. Exatamente, bem, isso mesmo. Então, a Thaís, como ela aprendeu desde a primeira série, ela fala o italiano mesmo. Então, por isso que nós pegamos ela para ler. Que legal. E essa onda de xenofobia que tem hoje lá na Europa, você sentiu isso na época que você esteve lá? Ou ninguém te tratou mal, ninguém te hostilizou por ser brasileiro? Não, exatamente, Ednei. Eu vou te falar que nós, jogadores, somos privilegiados, sabe? Nós éramos porque vocês são ídolos, né? Isso, exatamente. Nós chegava, é o Jubanski, é o jogador. Eu fui pro Roma, né? Pro Roma Futsal. Então lá, eu morava numa cidade chamada Ciampino, que é a região metropolitana de Roma. Então nós éramos muito bem tratados, sabe? Mas via que tinha isso. Por que eu digo? Um dia precisei fazer uma documentação. E lógico, lá tudo que você faz lá não tem, que nós temos aqui várias polícias, lá é Polícia Municipal e Carabinieri, sabe? São só 2 polícias lá, né? E a Municipal é para isso, é para estar na rua, auxiliar. É difícil você ver alguém bêbado na rua, mas se tiver, leva para casa, ver uma criança, pede a documentação, sabe? Porque tá sozinha na rua. E documentação é com eles. Eu fui nesse inspetor lá, sabe? E eu não falava bem, logicamente, estava com 1 mês de Itália e eu precisava tirar o meu permisso de sojourno, que fala porque o primeiro ano eu fiquei como estrangeiro lá, fui como estudante, sabe? Para poder jogar. E daí ele não gostou muito, porque vai muita gente lá irregular, sabe? Daí isso que eu tava com outro policial, que era o diretor da nossa equipe. E ele explicou tudo. Ele teve a cara de pau, já digo assim, de falar, quando enrolou mais ou menos, querendo negar um carimbo. Ele falou, mas quem manda eles trazerem para cá só traficante e prostituta?
Então isso existe. Isso é preconceito total, né? Exatamente, sabe? É até ruim de falar, eu tô falando logicamente de mais de 20 anos atrás. Hoje tá pior. Hoje tá pior. Então eu sou privilegiado, sabe? A minha família era muito bem tratada. Mas, Ednei, eu digo também assim que infelizmente eu conheci muita gente lá que foi irregular, sabe? E fazia realmente as coisas infelizmente erradas. Então daí isso, sabe que de 10... um faz errado, os todo mundo paga. Todo mundo paga. O Jubanski, você ficou 11 anos, claro, foi a tua carreira, porque a carreira de jogador, ela é curta mesmo, né? De jogador profissional. E aí, eu queria entender por que você decidiu voltar pro Brasil. Que tem sempre aquela coisa, né, do brasileiro, não adianta, ele pode virar o mundo, mas ele volta porque não tem lugar melhor do que a casa. Foi o teu caso? Foi, eu tenho muitos amigos que casaram lá, ou levaram as brasileiras que casaram com italianas, e estão até hoje lá, sabe? Então eu tenho contato com eles. Porque você já tinha uma vida lá, né, formada, tudo, né? Poderia trabalhar. Imagino que conseguiu guardar o dinheiro. Enquanto eu trabalhava, a Kátia estudava, ela inclusive hoje se quiser dar aula de italiano, ela pode, sabe? Então a minha filha já estava na quinta para sexta série. Mas bateu aquela da saudade da família, sabe? E eu, Ednei, pra quem me conhece, sabe que eu sou muito bairrista, sabe? Eu sou muito pelo meu bairro, pela minha cidade, sabe? Pelo meu país. Então eu achei que chegou, assim, a hora de voltar. E em Canoinhas estava se desenvolvendo um projeto, naquela época que foi o Botafogo Futsal, que depois virou ADC. E em contato com o pessoal ali, teve essa oportunidade. E daí eu resolvi voltar, sabe? Eu já estava com 35 anos, né? 34 para 35 anos. Eu vou lá, jogo mais 2 anos. Como eu tinha um propósito de voltar para Canoinhas, passar um pouco da minha experiência, abrir uma escolinha em Canoinhas, fiz isso durante algum tempo, sabe? Então, basicamente foi isso. Foi a família, foi a questão de querer voltar mesmo para Canoinhas, estar perto dos meus pais, dos meus irmãos, pelo tempo ainda que eu tenho eles. Josimar, mas você vem de um país super desenvolvido, né, onde as coisas funcionam, onde você tem o esporte, inclusive, como uma prioridade, e as crianças têm isso muito ao dispor, os jovens. Aí você vem para Canoinhas, você faz todo o esforço, foi inclusive gestor de esportes aqui, todo o esforço para, imagino eu, usar aquilo que você viu lá como uma inspiração para fazer as coisas diferentes aqui, né? Porque o esporte sempre patinou, sempre teve pouco recurso e tal. E aí eu te pergunto, nessa tua experiência, você não se decepcionou? Muitas vezes, sabe? Muitas vezes, porque às vezes, como você falou, você vai, batalha, e chega até um certo ponto, sabe? Tenho que te dizer, Ednei, que as coisas melhoraram muito, sabe? Hoje o esporte no Brasil está melhorando. As pessoas próprias... Eu estive agora em Florianópolis, né, Ednei, conversando com vários deputados lá, tendo algum contato. E um dos deputados que eu conversei, que é o Fernando Prenning, né, ele vem do esporte também, é ex-jogador de futsal, e ele inclusive vai ajudar nós com uma verba aí para uma coisa que, se vê uma coisa que eu plantei lá em 2019, hoje que eu fui agora no mês passado que eu fui a Florianópolis, nós vamos colher agora em fevereiro, que é R$300 mil para comprar uma van pro esporte. Sabe? Poxa, mas R$300 mil para deputado, verbo parlamentar, não é tudo aquilo, né? Mas pro esporte Por esporte, que não tem nada, né, para levar os alunos. Mas, Ednei, eu falo e converso com as pessoas, e muitas pessoas perguntam, Jubanski, agora você vai fazer pelo esporte, agora você vai... Claro, eu sou do esporte, o pouco que eu tenho, principalmente a parte cultural, eu aprendi graças ao esporte. É claro que eu vou batalhar pelo esporte, principalmente pelo esporte das nossas crianças, sabe, Ednei? É bom lembrar hoje, os vereadores, né, a gente está gravando na terça essa entrevista, ela vai ao ar no sábado, mas nessa semana, então, os vereadores aprovaram o orçamento para o ano que vem e a menor verba é do esporte. É da Fundação Municipal de Esportes, né? Acredito, Ednei, que num prazo não muito longo, seja mexido nisso, sabe? E acredito que eu também, estando lá, conversando, dentro das possibilidades, logicamente, do município, mas voltando à minha fala, Ednei, você chega, exemplo, assim, ó, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, eu quero ser vice-prefeito, eu quero ser deputado. Se você falar que trouxe R$100 mil para a saúde, o que te falo? Show de bola. Não, pode contar com nós. Isso. Se você trazer R$100 mil para o esporte, mas para o esporte é o patinho feio, infelizmente. Mas nesse sentido, você quer ser o vereador do esporte? Quero. Porque no esporte, Ednei, eu vou ser o vereador da saúde, eu vou ser o vereador da educação e principalmente também, Ednei, uma coisa que eu vejo que anda junto, lado a lado, além da educação e da saúde, é a nossa segurança pública. Porque a criança, tendo alguém para ela se espelhar, tendo alguém que fez sucesso no esporte, não precisa ser que ela vai chegar aos seus 16, 17 anos e vai ser jogador. Mas ela vai ter uma cultura, ela vai ter uma educação. Teve alguém que levou, que são os professores, que são as pessoas que ensinam, sabe? Então eu vejo como uma ferramenta muito importante. Basta nós vermos, Ednei, que quem são as grandes potências econômicas no mundo?
são as mesmas do esporte. E muitos dos esportistas de sucesso hoje, eles foram meninos ou meninas pobres, sem uma oportunidade, mas que de repente alguém abriu uma porta, né? E disse, olha, eu acho que você é bom nisso, vamos investir, vou te apresentar alguém, eu vou te fazer um teste, né? Esses dias até o Juan levou, acho que 2 meninos para fazer teste no Santos, né? E um, inclusive, acho que ficou lá, enfim, coisas assim, alguém para abrir uma porta, porque senão aquele talento se desperdiça. E Ednei, outra assim, que o esporte, né? Essa minha, que eu andei pela Europa, daí depois eu tirei a cidadania italiana, fui convocado para a seleção italiana, joguei por 8 anos na seleção italiana, joguei mundial, joguei 2 europeus pela seleção e viajei muito pelo mundo, também pelo mundo, até pelas minhas equipes. E a gente vê, às vezes, na televisão, o jogador que deu certo, que está na NBA, que está no golfe, que está mais de 1000, são 20, mas os outros são médicos, são fisioterapeutas, são jornalistas, porque andaram lado a lado, fizeram a faculdade graças ao esporte. Não quer dizer que todos eles vão ser desportistas, mas são cidadãos formados. Então é isso que eu vejo. A ferramenta esporte é que para mim assim, às vezes, mas porque você vem no esporte é fácil falar. Não, é porque realmente eu vi a transformação, a ferramenta que é numa criança, uma adolescente. Você mesmo não teria condições pelas suas próprias pernas de chegar onde você chegou. Foi porque você foi sendo incentivado e recebendo apoios, né? E voltando então àquela fala, para não ficar pelo meio, né? 100 mil reais de repente você leva lá para o UPA. Eu não sei se dá um dia de porta aberta do UPA. 100 mil reais no mês você tira 50, 60 crianças da rua no esporte. Então, é uma diferença grande, é um disparâmetro grande. Só que o que hoje na política dá mais mídia, dá mais é você dizer que trouxe dinheiro para a saúde. Nesse sentido, você pretende propor alguma coisa, eu não sei, as escolinhas, elas estão funcionando, ou melhorar as escolinhas, enfim, tirar essa criançada do contraturno e pôr no esporte? Aquilo que cabe, digamos assim, que eu posso fazer com as minhas pernas, com os meus braços, porque eu, como tenho mais de 20 anos de profissão de atleta de futsal, existe uma lei federal que me permite eu ser instrutor esportivo, dentro da modalidade futsal. Eu posso ser treinador, eu posso ter escolinhas, eu não preciso ter o CREF, sabe? Eu posso ter. Então, eu vou fazer, a partir do ano que vem, já um projeto social que eu quero fazer, sabe? Eu vou estudar quais bairros eu vou fazer, porque lógico que não vou poder fazer em todos, nem toda semana, porque eu também quero voltar para o rádio, né? Quero fazer um programa de esporte. Então, isso já é uma coisa que eu quero ajudar. Isso toca a mim, isso cabe só a mim. Eu comprar bola, eu usar as quadras que nós temos hoje ali, através, de repente, de um projeto de lei que me autorize eu fazer isso, vai ser gratuito. Fazer o que a Tati faz lá com os cachorros, porque a Tati tira do bolso, né? Você também vai acabar tendo que... Mas o gasto, o parâmetro é diferente, né? Ali, com 4, 5 bolas, eu consigo dar treino para 40, 30 crianças, é diferente, né? Você leva um cachorro hoje para uma clínica... e aí enxuga gelo, porque tá no passo é um novo cachorro precisando, né? Exatamente. Mas eu comparo as duas coisas no sentido assim, que são duas causas que não têm cobertura de políticas públicas, e se tem, não são efetivas, isso, né? Exatamente. E que precisam de um impulso. E a outra, Ednei, daí, voltando para a minha função de vereador, a partir do dia 1º, como você falou, dia 18 agora nós somos diplomados, e dia 1º nós vamos ser nomeados vereadores realmente, né? É trabalhar junto com a prefeita, com os outros vereadores também, buscando as melhorias. E eu falo para você que hoje, conversando com conhecidos meus, inclusive em Joinville, Timbó, que são fundações que todo mundo via que dava certo, mas voltaram a ser secretarias, sabe? Exatamente porque hoje aqui em Canoinhas, nós chegamos ali na minha época, Ednei, a ter 360 alunos nas escolinhas. Hoje eu não sei se nós temos 200, 100, sabe? Porque o professor, que na verdade na Fundação Municipal de Esporte não é professor, né? É técnico de esportista, sabe? Então eles pegavam 40 horas e o salário deles não era compatível. Eles diminuíram para 20, a maioria deles diminuiu para 20 horas. Então já não atende. O salário muito baixo. Muito baixo. Então já passa por uma reforma administrativa. Vou continuar a gestão, Fundação Municipal de Esporte? Não sei. Secretaria Municipal? Vamos ver. De repente, conversando com... Eu creio que como fundação, limita muito a questão de manejamento de orçamento. Exatamente. E secretaria você pode fazer As fundações, na verdade, elas foram criadas com um propósito muito bom, que é os projetos. Facilita, a fundação facilita. Só que para a fundação, ela tem que ter o seu advogado, o seu contador,
o seu corpo ali para funcionar. Infelizmente, nós, com a nossa estrutura que nós temos hoje no município... Você não vai pôr um jogador, um ex-jogador, para fazer projeto técnico, Exatamente. né? Porque não é da... Não, ele pode até tentar fazer, mas não vai passar, porque não é do vai ser conhecimento aquilo dele. que eles querem. Não é do conhecimento dele, né? Tem que ser uma pessoa que tenha a especialidade de fazer isso. Isso agora falando da fundação, mas isso falta exatamente em todo o nosso município, né? Eu estive 6 anos, como você falou, como gestor de esporte. Tive a sorte de ser convidado pela Juliana ano passado para estar no planejamento, que foi um aprendizado muito bom para mim, estando ali, vi a dificuldade que é o nosso coração do município, que é o planejamento, com aquilo que nós temos hoje ali de mão de obra, sabe? E essa é uma das coisas, inclusive a parte de projetos, sabe? Eles têm que sair para a rua fiscalizar. Nós temos poucos, e nós tínhamos 4, 2 eram cargos comissionados e dois são concursados. Os 2 comissionados já foram embora. Que, logicamente, salário, né? Eles se formam, são engenheiros, ficam ali por um tempo. Geralmente são estagiários, né? Isso, daí fica por um tempo. Depois abre seu escritório ou faz um concurso em outra prefeitura. Para você ter uma ideia, nós temos um rapaz que trabalhava com a gente. O salário dele ali girava em torno de 3.000, 3.600. Ele passou num concurso em Pissarras para ganhar 12 mil reais por mês. Daí não tem como perguntar para ele o que ele vai escolher, né? Então nós falamos da Fundação do Esporte, mas tem bastante coisa, Ednei, se você for falando. E eu tive uma experiência de 8 anos dentro do executivo, antes de agora ir para o legislativo. Eu acredito que isso foi uma coisa muito boa para mim. Praticamente uma faculdade, digamos assim, para me preparar. Porque é lógico, o vereador ele tem que fazer a indicação, ele tem que fazer o requerimento. Mas às vezes numa boa conversa, levantar lá da Câmara de Vereadores, ir até o gestor da pasta e perguntar o que está acontecendo, como que está sendo movimentado, você consegue resolver de repente, sabe? A Juliana ainda não anunciou, mas creio que ela vai anunciar em breve alguma reforma no secretariado, e nesse sentido, creio eu que se fosse até natural um convite para você reassumir a fundação. Você aceitaria? Nesse sentido, você teria que abrir a tua vaga na Câmara, né? Não, eu vou ser vereador. Eu quero fazer esse ano como vereador. Depois, para frente, se a gente de repente continuar e conseguir essa reforma administrativa, por que não? Por que não somar lá junto, sabe? E como é que você vê essa questão da relação com a prefeita? Porque você é do Partido Progressista, que apoiou o governo, né? Como é que você vê essa tua relação? No sentido de ser um apoiador, um defensor, um líder de governo? Sim, na verdade, não adianta, né? Existe, logicamente, a democracia é assim, né? Existe nós que somos governo, que estamos junto com a prefeita, e eu estou hoje, como você falou, corremos a eleição junto, ela na majoritária, eu como vereador, uma coligação, e logicamente hoje que eu sou do lado do governo, né? Como tem as pessoas que não estavam e que são oposição. É normal, é democracia, é assim mesmo. Agora, Gilberto, você vai votar tudo que a prefeita mandar para lá? Se ela me pôr, como até hoje eu falo para você, Ednei, tudo aquilo que nós conversamos nesses quase 2 anos que eu estou no governo, hoje eu estou como secretário da habitação, né? Tudo ela me passou exatamente, e aquilo que ela falou para mim foi aquilo e foi cumprido, não vai ter problema. Se for alguma coisa, logicamente, que não seja de acordo, a gente senta, conversa e revê, né? Para não votar de repente alguma coisa, porque seja na pressão, porque daqui a pouco vai ser uma coisa boa para 1, 2 meses, mas para o futuro de Canoinhas a gente viu que muita coisa que foi votada hoje está vindo à tona e não foi bom. Vindo à conta. Exatamente, chegando à conta. Deixa eu deixar esse espaço, antes da gente finalizar a entrevista, Jubanski, para você agradecer seus votos, falar com seus eleitores e também com as pessoas que não votaram em você, mas hoje você vai ser o vereador de todos os caminhenses. Exatamente, Ednei. Então, obrigado a você, obrigado ao J. pelo convite. Como eu falei, é muito bom a gente vir e dar uma entrevista para pessoas que realmente entendem e estão a par das coisas, sabe? Então, obrigado. A gente já trabalhou junto também, né, no rádio, né? Você no seu programa, eu no meu. Agradecer, como o Ednei falou, as 709 votos que eu tive, mas garantir, né, logicamente, para todos os 55 mil habitantes de Canoinhas que o Jubanski vai ser um vereador que vai estar lá. Lógico, a minha bandeira sempre foi o esporte, mas vou estar ligado a todas as outras áreas e ser um vereador de vocês, um vereador de Canoinhas e sempre acessível. As minhas mídias sociais, para quem me acompanha, tanto no Face como no Instagram, sabe que elas são abertas ao público. E agradecer primeiramente também a Deus, né, e a minha família que esteve junto comigo e usar esses 4 anos aí, né, Ednei e população de Canoinhas para aprender, vocês aprender, a gente conversar e procurar exatamente aquilo que for melhor para Canoinhas. Obrigado a todos e até uma próxima, né? Eu que agradeço, Jubanski, boa sorte para você. E lembrando, né, a gente fez 7 entrevistas com eleitos, todos os de primeira viagem, inclusive o André Flenick, que
assumiu uma suplência, mas, na verdade, não foi eleito na última eleição, né? Os outros 3, Tati Carvalho, o Gil Baiano e Marcos Homer, foram reeleitos. E esses a gente vai entrevistar no ano que vem, já que o ano está acabando. Na próxima semana a gente quer veicular aqui uma entrevista com a prefeita Juliana Maciel Hoppe, fazendo um balanço de todo esse ano de governo, né? E aí no ano que vem, depois das minhas merecidas férias, eu retorno com os 3 daí para a gente conversar sobre os próximos 4 anos. Até a próxima, gente!